Então hoje a gente vai falar sobre gráficos e tabelas. Eu vou começar com o exercício 3. Acho que foi a da primeira lista, né? Sobre tabelas. Tinha que tabelar algumas coisinhas que a gente pesquisou com a turma de vocês mesmo. E aqui tinha que completar essa tabela. Eu vou falar dessa tabela aqui porque ela está classificada em classes, tem alguns intervalos aqui para serem preenchidos e não valores do salário aqui no caso, fixos, né? São intervalos. Então, por que que se justifica fazer esse tipo de tabela aqui? Provavelmente porque a variação salarial era muito grande, né? Então, por exemplo, aqui, olha, onde tem os valores 960 a 1050, né? Pode ter uma pessoa que ganha 960 reais, pode ter uma que ganha 962, uma que ganha 965, uma que ganha 970, né? E assim por diante. Tem uma variação muito grande aqui em cada intervalo. Então, se eu fosse colocar uma tabela com cada salário, não faria muito sentido eu mostrar essa informação para alguma pessoa, porque até que ela interpreta aquilo ali e contabiliza por ela mesma, não faz muito sentido. Então, a ideia de usar classes é quando tem uma variação muito grande nos meus valores aqui. E aí, vamos lembrar alguns termos aqui. Primeira coisa, amplitude das classes, né? Classe, no caso aqui, cada intervalo, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E a amplitude dessas classes é da onde começa até onde termina, né? Então eu tenho aqui 1050, a diferença entre 1050 e 960 está 90. Então tem cada classe dessa aqui tem uma amplitude de 90. Nesse tipo de tabela é sempre a mesma amplitude, então eu consigo completar a minha tabela aqui observando esse valor. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu anotar, só falei e não anotei. Eu fiz 1050 menos 960. Isso aqui deu 90. E esse 90 aqui é a amplitude das minhas classes. Então, todas têm 90. Tá? Então, tem aqui os valores ocultos, mas eu sei que todos têm 90 de tamanho, né? Então, no próximo, eu já sei que é 960, onde termina, né? E começa onde? Eu vou tirar 90 também. Então, vai ser lá no 870. E assim eu vou continuando, ó. 870, tiro 90, 780. Aí esse aqui termina no 780, tiro 90 de novo, 690. E a mesma coisa na última linha, né? Que 690 e começa no 600. Então, o que significa essa tabela aqui que eu preenchi, né? A primeira coluna, pelo menos. Significa que, na primeira faixa salarial, eu vou contar todo mundo que tem 600 reais de salário ou mais até aqui próximo de 690. Então, por exemplo, 689 reais eu ainda contabilizo aqui. Se a pessoa ganha 690, aí eu já não conto mais na primeira linha. Se ela ganha 690, eu já vou contabilizar na linha de baixo. Como é que eu sei disso aqui? A minha tabela ela indica o seguinte, ó. Aqui é fechado e aqui, ó, é aberto. Então, o último valor não conta, mas o primeiro aqui conta. A mesma coisa embaixo. Eu vou contar, tem uma lista de pessoas, né, por exemplo. Todo mundo que ganha 690 reais está nessa conta aqui, ó, está dentro desses 15 pessoas aqui. Só que quem ganha 780 reais não está contabilizado, porque aqui é aberto, ele está contabilizado na faixa de baixo. E assim por diante, até no máximo algo próximo de 1.050 reais, tá? Esses valores têm uma distribuição, algumas formas de escolher essa distribuição aqui, quantos intervalos eu tenho, mas isso não é muito importante para agora não, mas é importante é entender como é que isso funciona. Tá? Vocês podem ter visto em alguns outros lugares as tabelas escritas assim também. Ó. Por exemplo, a primeira classe poderia estar escrito 600
E aí a notação de intervalo vocês viram lá no primeiro ano, ó. Colchete fechado é porque o número faz parte, né? Aí aqui vírgula ou ponto e vírgula para separar os valores. E 690. E no 690 ele não conta no meu intervalo, né? Então vou colocar o colchete aberto. Tá? Então isso aqui e isso aqui na primeira linha tem o mesmo significado. Tá? Então as duas mais comuns são essas: colchete aberto e colchete fechado, ou o tracinho mesmo aqui. Beleza? Então a gente já sabe quais são os intervalos aqui dessa tabela, onde começa, onde termina. E aí pergunta aqui qual que é a frequência, quais são as frequências, né? Absoluta e relativa. Então lembrete, frequência absoluta é a contagem pontual mesmo. Então, o que significa esse 15, esse 30 e esse 6? Significa que 15 pessoas recebem de 690 até 780 reais, 30 pessoas está na faixa de 780 a 870 e 6 pessoas de 870 a 960 aqui. E aí eu vou completar minha tabela aqui usando regrinha de 3, tá? Regra de 6 não, regra de 3. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho algumas porcentagens e alguns valores aqui para comparar. Por exemplo, eu sei que dessa linha, eu sei que 50%, vou colocar assim, porcentagem e frequência absoluta. A gente sabe que é a contagem de pessoas, né? Por pessoas. Então eu sei que 50% são 30 pessoas, né? Eu posso colocar os outros valores aqui, ou pensar no total, então aqui, né? Vai da sua escolha aqui, de onde você achar que é mais fácil caminhar. Por exemplo, eu sei que 100% equivalem a, poderia fazer uma regrinha aqui, né? X, tananá, como sempre. Mas é bem simples descobrir isso aqui, né? 50% é metade, 30. Então 100% eu já sei que são 60 pessoas. Então aqui na minha tabela eu sei que são 60 pessoas, né? E consigo pensar nas outras porcentagens também a partir daí. Por exemplo, tem outras formas de descobrir isso aqui, mas vamos tentar pensar aqui rapidinho. Olha, se 60 pessoas são 100%, 10% é um décimo disso, né? Então seria 6 pessoas, né? Lembrando que eu vou tentar preencher aqui sem fazer todas as regrinhas, mas a ideia é essa, tá? Comparar porcentagem com pessoas. Então, escolho uma referência. Por exemplo, já sei que 100% são 60 pessoas. Quanto que vale 10%? Né? Isso me dá X. Resolvo a regrinha de 3 aqui. Descubro quanto que é o X. Beleza. Mas como é um número bem simples, dá para a gente usar a lógica. E aí qualquer coisa vocês podem me parar se não entender de onde eu tirei esses valores, tá? Então, ó, 50% 30 pessoas, 100% 60 pessoas. Total é 60 pessoas, né? 10% de 60, 6. Então, eu sei que são 6 pessoas aqui. Aqui eu já consigo pensar nas outras porcentagens, ou na outra frequência aqui, não. Por quê? Eu tenho 6 mais 15 mais 30 mais 6. E eu sei qual é o total de pessoas também, né? Então, eu posso fazer a diferença. Eu posso somar 6 mais 15 mais 30 mais 6. Isso vai me dar 57 pessoas. Restam apenas 3 pessoas aqui. Então, eu sei que são 3 pessoas. Beleza. Agora as porcentagens, né? Ó, 60 pessoas é o total. 15 é um quarto disso, né? 25 é metade da metade. Então, eu tenho aqui 25%. 6 pessoas é um aqui.
Um décimo, né? A gente já tem, ó, 6 pessoas, 10%. E eu posso somar aqui, ver o que ficou faltando, né? Para o 100% ou tentar descobrir quantos por cento que é isso aqui, né? Deve faltar 5%, ó. 10 mais 25, estou somando esses valores, mais 50, mais 10, isso aqui me dá 95. Então, posso ir preenchendo minha tabela aqui, tentando usar a lógica, ou fazendo várias regrinhas de 3 aqui, até ter minha tabela toda preenchida. Beleza? O principal aqui nem era tanto preencher a tabela, tá? Apesar do problema ser sobre isso, mas entender como é que funcionam as classes aqui, né? Então, tem um valor no começo, que faz parte do intervalo, e o valor no final, que geralmente não faz parte, porque aqui não tem nenhuma indicação. Em alguns casos, pode aparecer no último intervalo, assim, ó. Por quê? Porque aí fecha, né? Então, começa em 960 e termina em 1050 no máximo. Quero contar o 1050, não preciso fazer outra classe aqui só para colocar o 1050 sozinho. E às vezes acontece isso também, tá? Mas começa no primeiro, termina no segundo. Cada faixa dessa a gente chama de classe e a amplitude é o tamanho, né, do intervalo aqui. De 600 a 690, qual que é a amplitude? 90. Né? E a gente tem a amplitude total também dos meus valores. O maior é 1050 e o menor é 600. Então, a amplitude dos meus valores aqui, ó, do meu conjunto, é de 450. Do menor até o maior é 450. A gente tem a amplitude das classes e do conjunto total. Beleza? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Bom, aqui está tranquilo. Bora para o próximo. Continuando aqui, já da outra atividade, a proposta era o seguinte: assistir um tipo de cada gráfico dos principais. E a ideia era, para cada gráfico tinha uma tabelinha para vocês conseguirem perceber que eles foram construídos a partir de uma coleta de dados mesmo. Então, cada gráfico tem uma tabelinha. E a partir daí, identificar qual situação se encaixa melhor com cada gráfico, né? Às vezes o gráfico de linha não é propício, né? O de setores pode confundir mais, dependendo da situação, e identificar as principais características, para que ele serve e da onde foi tirado os valores, né? Como eu disse. Além disso, resolver alguns probleminhas, né? O primeiro tipo de gráfico é o gráfico de... Esse gráfico que é o de segmentos, na verdade é um gráfico de linha, só que sempre tem uma reta, um segmento, para outro segmento, para outro segmento, para... Né? Tem um gráfico de linha também, que é uma curva, que é a linha contínua aqui. Ele não é chamado de segmentos porque não tem os pontos de começo e fim. Né? Não tem os pontos destacados, então pode ser só uma linha também. Mas é algo bem semelhante à ideia dos dois. Então aqui eu tenho esse gráfico, né? Desse ano, essas datas aqui. E a questão era a seguinte, olha, o gráfico a seguir mostra a média móvel de números de mortes por Covid no Brasil nas datas especificadas. Então aqui a média móvel. Não me lembro, mas eu acho que a média móvel, não lembro se é de todo o período ou semanal, tá? Mas tem os valores pontuais, então esses aqui são só as médias. Então até o dia 29/3, considerando todo o período, a média era de 2.665. Até o dia 1º/4, a média era de 3.109. Então não eram os valores pontuais nos dias, tá? Poderia ser maior ou menor. Aproximadamente, qual o aumento percentual do maior para o maior valor registrado nesse período? Então, a questão aqui era saber o aumento do menor até o maior valor registrado no gráfico. Então, o gráfico de linhas serve para mostrar a variação de algum valor durante um tempo. Tá? Então,
É mais comum ter um gráfico de segmento ou um gráfico de linhas para esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, para comparação de dois valores, de votos, por exemplo, não é interessante usar o gráfico de linhas, né? Porque são só dois valores ali. Candidato A, tantos votos, candidato B, tantos votos. Para que eu vou usar linhas para mostrar aquilo ali? Então, quando tem uma variação com o tempo, é mais comum esse tipo de gráfico aqui. Então, se para a gente escolher, a situação seria essa. Vamos para a pergunta, então. Ó, qual o menor valor aqui e qual o maior? É fácil observar pelo gráfico aqui, o menor valor é esse. E o maior valor é este. Qual a variação percentual do menor para o maior? Tá? Atenção para esse tipo de problema. Tá? Primeiro, nas alternativas só tinha porcentagem, mas pode acontecer de ter valores sem ser porcentagem também. E aqui a pergunta é variação percentual. Então tem que descobrir quantos por cento, qual foi a variação aqui de quantos por cento, né? E eu sempre vou considerar a variação, eu vou pensar assim, ó, da onde saiu para onde chegou. E a porcentagem em relação ao valor inicial, tá? O que eu quero dizer? Nós vamos falar mais sobre porcentagem, mostrar outras formas de calcular isso aqui, mas basicamente é isso, ó. Para os problemas de variação percentual, eu vou ter que pensar qual que é o valor inicial, no caso aqui é 2.655, qual que é o valor final? No caso aqui é 3.119. Então, quando eu perguntar aqui, ó, a variação, qual aumento percentual de um para o outro, então eu vou comparar quantos por cento que aumentou desse para esse, né? Então, mais quantos por cento aqui. E aí, o erro que pode ser cometido aqui é o seguinte, né? Primeiro, eu não tenho porcentagem, então eu vou fazer a variação numérica mesmo, né? Quantas mortes aumentaram aqui? 3.119. Meio pesado um exercício sobre morte, mas fui pesquisar os gráficos atuais e infelizmente só tinha isso. A maioria era sobre isso. Tá? Ó, 3.119 menos 2.655. Tá? Então, tem uma variação aqui de 464. Essa aqui é uma variação absoluta. Né? 464 unidades, né? No caso da minha situação ali de pessoas, né? Então, essa aqui não é percentual, não é essa variação. E aí o erro que pode ser cometido aqui, que eu já percebi que muita gente faz isso. Agora eu tenho que descobrir a porcentagem. Esses 464 aqui, eu vou considerar a porcentagem no 3.119 ou no 2.655, né? E aí, na hora de pensar na variação percentual, não é do maior para o menor, não é do menor para o maior, não é essa a regra. Eu vou ter que pensar qual é a variação do valor inicial para o valor final, né? Então, se teve uma variação ali, teve um tempo, e a gente tem que obedecer essa ordem. Então, começou em um número e terminou no outro. Então, teve um aumento em relação ao valor inicial. Então, vou calcular aqui, vou usar uma regrinha de 3, né? Vou colocar aqui de novo, porcentagem em pessoas. Então, eu sei que meu valor a ser considerado aqui é 2.655 e não 3.119, tá? Então, não vou calcular quantos por cento que esse 464 é do 3.119. Toma cuidado para não fazer isso. Aqui, eu sei que isso aqui era o meu total, 100%, né? E o X são 464 pessoas. Então, vou resolver aqui a minha regrinha, né? Vai ficar 2.655 vezes x é igual a 464 vezes 100. Dividindo, né? Eu vou chegar aqui em 46.400 dividido por
2.655. Então, eu tenho aqui aproximadamente 17,5%. Então, a minha variação percentual foi de mais... Vou colocar aqui. 17,5%. Então, tomem cuidado para não pensar, aumentou, então eu vou pegar a porcentagem do maior, né? Ou usando outras regrinhas de 3, por exemplo. Fazer assim seria certo, ó. Poderia ter feito outra regrinha, né? Poderia ter pensado assim, olha, pessoas eu tenho 2.655 e 3.119. Aí, aqui que vem o detalhe, né? O maior aqui é 3.000, então eu vou colocar que aqui é 100%. E o de cima é x. Se eu fizer isso aqui, tá errado, tá? Por quê? O total é meu valor inicial, quando eu comecei, eu já tinha tudo. Depois aumentou, né? Vai parecer mais de 100% aqui? Vai, porque teve uma variação para mais, né? Então, é mais de 100% do valor inicial. Então, se eu fizer isso aqui, tá errado, tá? O correto seria 100% o valor inicial, x o valor novo, né? Tem outras formas de descobrir isso aqui também, sem precisar das regrinhas de 3, mas a gente vai trabalhando isso com calma, tá? Então a ideia aqui era descobrir quantos por cento aumentou de um para o outro. Poderia ter feito essa regrinha de 3 de baixo aqui direto, mas eu preferi descobrir a variação numérica e depois a porcentagem. Então eu descobri que aumentou 464 pessoas. Isso foi um aumento de 17,5% do valor inicial. Beleza? Então, aqui a gente tem mais 17,5%. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, bora continuar. Então, bem tranquilo, só alguns se perder na pressa, por exemplo. O outro tipo de gráfico era o gráfico de colunas, né? Tem outro gráfico parecido com esse aqui também, que é o gráfico... Aqui a gente tem barras verticais, barras horizontais também. É o mesmo intuito do gráfico aqui, é o mesmo, né? Só que vai mudar os eixos aqui. Então, em um dos eixos, se fosse o gráfico de lado, né, na horizontal aqui, os candidatos estariam aqui na vertical e o número de votos na horizontal, né? E depende da mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, na pesquisa de número de votos, é mais interessante mostrar na vertical do jeito que está aqui, né? Para mostrar que a pessoa está mais alto ali, tem mais votos. Então, esse caso aqui, nesse caso dos votos, seria mais propício mesmo o gráfico com as colunas, né? E aqui eu não vou resolver a questão, nem coloquei a questão aqui. Aliás, tem a questão aqui do lado, mas é só para falar aqui, para na hora de marcar. Teve gente que confundiu na hora de preencher o gabarito lá, tá? Então aqui era o seguinte, ó. Considerando o total de pessoas que votaram, quantas são mulheres e quantas são homens? Então aqui vocês iam marcar uma linha, um pontinho só, tá? Então, para não colocar as alternativas, aqui você vai ter que combinar. Por exemplo, eu acho que são 19 mulheres e 21, 18, 6 homens só. Então, eu vou marcar 19 mulheres e 6 homens. Tá? Então, nessa questão aqui, vocês vão marcar um pontinho só um valor. Tá? Então, não precisa marcar um em cada linha. Apesar de que ele vai aceitar um em cada linha, tá? Mas marquem somente uma resposta que vocês acham que é correta, combinando o valor da coluna com o valor da linha, tá? Sobre essa questão que era só mais sobre a resposta que eu queria falar com vocês, é bem tranquilo, né? Dá para entender bem o gráfico. Está separado em homens e mulheres, a quantidade de votos, mas, por exemplo, Ricardo, quantos votos ele recebeu? Né? Vou vir aqui contar, ó, recebeu 5 desse e desse aqui mais
3. Então, 5 mais 3 é o total de votos do Ricardo. E assim por diante. Tem as perguntinhas lá. Quem já fez viu que é bem tranquilo. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de setores. Né? Então, aqui, esse tipo de gráfico aqui é interessante para mostrar a divisão. Né? Eu quero mostrar que eu fiz uma pesquisa lá e tem uma divisão. No caso aqui é a divisão do horário. Né? Tem uma divisão de opinião, de habilidades, né? Tem uma divisão de qualquer coisa. E eu quero mostrar a fatia da pixel que aquilo ali representa. Então, esse tipo de gráfico aqui pode ser mais significativo para eu passar a minha mensagem. Né? Se eu quero mostrar, por exemplo, que tem uma fatia muito grande e outras porcentagens bem pequenininhas ali do meu objeto de pesquisa, então eu posso colocar esse gráfico aqui, né, que é o gráfico de setores, parece uma pizza, muito comumente chamado de gráfico de pizza, mas é interessante mostrar esse tipo de gráfico, porque a pessoa visualiza, olha, nossa, tem uma fração grande ali, ó, tem uma parcela enorme do total, que tem o todo aqui, né, que é o círculo, então uma parcela grande daquilo ali tende a isso, né? Então, vou seguir, não vou seguir, né? Então, é interessante esse tipo de situação. E aí, como é que é construído esse gráfico aqui? Primeiro é contabilizado, né, as frequências. E aí, como é que eu faço a divisãozinha aqui, né, desses setores aqui, de 20, 15%, 10%? Isso aqui é exatamente a porcentagem do círculo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa parte aqui de 10%. Como é que foi construído isso aqui? Como é que eu sei que é exatamente essa fatia aqui que vai ser os 10%? Eu vou usar o seguinte, ó. Colocar aqui o alfa e a porcentagem. O alfa é o ângulo central. Eu sei que uma circunferência, né, para dar uma volta inteira, eu uso 360 graus. Então, o ângulo central todo aqui é 360 graus. Isso representa 100%, né? Que é a volta inteira. E aí, por exemplo, 10%. Representa quanto? Né? Faz uma regrinha ali. Vou descobrir que o alfa é 36 graus. Então, essa partezinha aqui, ela tem exatamente 36 graus. E a partir disso, não é mais comum fazer isso manualmente, né? Principalmente esse tipo de gráfico aqui, que é complicado desenhar. Mas eu sei que essa parte aqui tem 36%. Oh, perdão, 36 graus. Né? E assim, do mesmo jeito, eu vou calculando as outras partes para ter uma noção realmente proporcional do que eu quero mostrar ali. Né? Não faz muito sentido eu colocar a parte maior com 10% e escrever nela aqui 10%. Sei lá, por exemplo, aqui, ó, 3%. Opa. Né? Não faz muito sentido essa informação aqui. A parte maior é 3%. Então, para ter uma proporção certinha, a regra é usar dessa aqui. Então, as porcentagens que aparecem aqui são exatamente as porcentagens de 360 graus também, além da porcentagem da pesquisa que foi feita. Tá? Nesse caso aqui, era 24 horas, né? Se eu não me engano. Que era o dia da Luísa. Então, só uma curiosidade aí, uma informação, caso algum problema envolva também a questão dos arcos aqui, para vocês calcularem a medida. Mais uma informação. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ir para o próximo? Não? Então, próximo. Aí aqui entra a parte de construção, né, que foram as questões que tiveram mais equívocos, e eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês. A primeira delas era, também na lista que vocês tinham que construir algumas tabelas, né? Aliás, essa aqui era da última, né? Sobre histogramas. Tinha que fazer o histograma. E muita gente não fez. Então aqui, olha, tinha alguns dados, né? Foram levantados dados de 20 funcionários. E a partir deles, a proposta era construir
uma tabela de frequência com 5 classes. Então, tinha que saber o que era uma tabela de frequência, o que era uma tabela com classes. No caso aqui, 5 classes. E o histograma. E aí, muita gente me mandou só a tabela, sem o histograma. Tá? Tem que mandar a tabela também. Então, perdão, tem que mandar o histograma também, não só a tabela. E aí, como é que a gente faz para esse tipo de situação aqui? Eu coloquei os salários aqui, estão bem pequenininhos, mas para vocês entenderem, só para eu falar aqui qual a importância nesse tipo de situação. Opa. Aqui eu coloquei os salários em ordem crescente. Tá? A gente chama essa lista aqui em ordem crescente de hall em estatística. Tá? Então aqui eu tenho um hall dos salários, R-O-L. Tá? Então esse tipo de classificação, essa lista aqui com os valores em ordem crescente é o meu hall. E em muitos casos é importante fazer essa classificação, né? Principalmente na hora de separar em classes. Eu ganho um tempinho, perco um tempinho fazendo essa lista, mas ganho depois não me perdendo no emaranhado de valores. Então aqui eu tenho a minha lista dos salários, né? Eu tenho que construir uma tabela de frequências e um histograma. E aí a tabela de frequências é em classes, então não vou colocar, como eu tinha dito lá no começo, né? Quando a variação é muito grande, eu não vou fazer uma tabela com... Vou fazer minha tabela aqui e vou colocar salários. Opa. Vou colocar aqui salários e número de funcionários, né? Na hora de fazer a tabela, não precisa sempre escrever frequência não, tá? Pode colocar o número de... o que é aquela frequência também, tá? Quando fala, faz uma tabela de frequência. Aí o mais comum é colocar aqui salários, funcionários, né? E aí, provavelmente, a maioria colocou frequência absoluta e frequência relativa. Tá? Então, a tabela é de vocês, desde que tenha as informações corretas. Eu poderia ter colocado, por exemplo, também a porcentagem do total de funcionários, né? Ou a porcentagem de funcionários. Então, tanto faz os rótulos aí, tá? Desde que contém os valores certinho. Então, o que eu queria dizer é que eu não vou fazer uma tabela com, por exemplo, sei lá, R$600, quantos que tem? 620, quantos? 630, quantos? 650, quantos? E assim por diante, tá? Meu 6 ficou parecendo um 2. Né? Não vou fazer isso aqui, por quê? Senão eu vou chegar na mesma lista de valores ali, né? Vai ficar pior ainda, vai ter uma tabela com um monte de valor. Então a ideia é que formasse 5 classes. Então, como é que eu faço essas 5 classes aí? Como é que eu faço para ficar dividido certinho isso aí? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar na minha lista. Eu sei que o menor valor aqui é 600. E o maior valor é 846. Então, eu vou subtrair os dois. Então, ó, 846 menos 600. Beleza, isso aqui vai me dar 246. Então, esse 246 aqui, o que é isso? Isso é a amplitude do conjunto. Vou deixar alguns nomes anotados aqui. Então, eu sei que a variação total é de R$246 entre o menor e o maior. O meu problema pediu 5 classes. Então, se eu tenho uma variação de 246 para dar 5 classes certinho, qual vai ser a minha divisão? Então, aqui, ó, a divisão das classes. Eu vou pegar esses 246, que é a diferença do menor para o maior. Em quantas partes eu quero dividir isso aí? O problema me sugeriu em 5. Então, eu vou dividir isso aqui por 5. Né? Então, eu tenho aqui 246 dividido por 5. Isso me dá 49,2. Não faz muito sentido eu colocar na minha tabela de 49,2 em 49,2, sendo que os valores ali são inteiros. Né? Então, na hora de montar a tabela de frequências ou histograma, a gente costuma arredondar esse valor de forma adequada. Né? Por exemplo, se meu salário tivesse uma variação de meio e meio ali, eu poderia colocar 49,5.
tá? Mas aqui não faz muito sentido usar o 49,2. Então, posso usar? Posso. Beleza. Mas o melhor seria uma aproximação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui, olha, aproximação para 50. Né? Então, eu vou formar 5 classes. Então, aqui é a amplitude das classes. Então, cada classe vai ter uma amplitude de 50. O que isso significa? Eu vou começar no 600 e vou aumentando de 50 em 50. Né? Então, só lembrando aqui de onde eu tirei esses valores. Como o problema me sugeriu 5 classes, né? Se fosse para eu construir, por exemplo, eu poderia ter escolhido outro valor. Né? 10 classes, 8 classes, 3 classes. Né? O problema sugeriu 5 classes. Como é que eu faço a divisão certinha? Eu vou pegar o maior menos o menor valor, que é, nesse caso, 846 menos 600, deu 246. Então, eu já sei que a diferença do menor para o maior é 246. Como que eu faço a divisão desse valor aí para ter o número de intervalos certinhos que o problema pediu? Vou dividir, né? Então, vou pegar 246 e dividir por 5, deu aproximadamente 50. Então, eu vou fazer minhas classes de 50 em 50. Então, a minha tabela vai ficar assim, ó. Eu vou aqui contar, né? Por exemplo, aqui. Vou fazer aqui por cima, mas depois eu vou fazer outra. Tem outra melhorzinha, tá? Só pra gente ter uma noção. Então, meu primeiro intervalo aqui, olha, ele começa no 600. Deixa eu tirar isso daqui, colocar de lado. Então, agora tem mais espaço. Então, ó, a minha tabela ficaria assim, ó. Eu começaria no 600 e vou até 650. Né? A gente viu que vai variar de 50 em 50. E aqui, ó, o que eu vou contar na minha primeira classe? Eu vou contar todos de 600, incluindo 600, até 600, até próximo de 650. Até 649,99 eu conto. O 650 não. Tá? E aí esse que é, novamente, voltando da primeira dica lá. Então eu vou contar todos aqui, ó. Como está em ordem crescente, vai ficar fácil contar, ó. 1, 2, 3, 4. O 650 não. Tá? Então, 650 já está na outra classe. Então, eu vou contar aqui, foram 4 valores. Né? Então, frequência absoluta aqui, 4. E a frequência relativa, eu tenho que descobrir 4 são quantos por cento de 20, né? Que é o total de funcionários ali. Então, no caso aqui, eu tenho 20%. Tá? Poderia usar uma regra de 3 para descobrir isso aqui também rapidinho. Então, vou fazer isso com todos, né? Próximo, começaria de onde? 650. Começa no 650, né? E vai até o mais 50 aqui, 700. Então, agora eu vou contar todos, incluindo 650 até próximo de 700. Menos os 700 não. Então, eu vou contar aqui. A partir de 650, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Tá pequenininho aí, mas acho que dá para enxergar. 650, 680, 690 e os 700 não. Os 700 não entram nessa classe aqui ainda. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. 5 valores de um total de 20. Né? Então, eu tenho aqui 25%. Né? E vou fazer isso aqui seguindo esse mesmo procedimento até o fim da minha tabela. Né? Então, vai ser 650 até 700, depois 750 a 800 e assim por diante. O que eu vou chegar? Vou chegar... Acho que eu não coloquei a tabela aqui. Vou terminar aqui só para ter anotado depois também. Né? Então, vamos lá. Seguindo a mesma ideia, vou ter o seguinte.
750 até 800 e 800 a 850. Então, ó, de 750 até próximo de 800. Então, 750 até... Opa, pulei um aqui, né? 700 até 750. Faltando valores aqui. Então, ó, 700 para cima aqui. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 700, 710, 720, 740 e o 750 não. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores de novo. Então, aqui 5. A gente já sabe que é 25% do total. E vou para a próxima classe, né? Vou continuar seguindo essa mesma ideia aí. Então, agora eu vou contar de 750 até próximo de 800. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Né? 750, 770 e 780. Então, aqui é de 750 até 800. Eu tenho 4 valores, a gente já viu que isso é 20%. E o último caso, né, que sobraram 2 valores, que são os valores de 800 a 850. São 2 valores, né? E então aqui a gente tem, ó, 4 com 5, 9 com 5 mais 4, 18, mais 2, 20, tá? Meu total de 20 pessoas ali certinho. E as porcentagens? 20 mais 25 mais 25 mais 20 dá 90%. Então tá certinho, né? 2% equivale a 2 pessoas equivalem somente a 10%, tá certo a nossa conta aqui. Então essa seria a tabelinha de frequência, né? Lembrando que pode usar assim, ou também é comum aparecer, por exemplo, nesse último caso aqui, ó, vou fazer só a última linha. 800 fechado, né? Vírgula ou ponto e vírgula aqui, 850 aberto, né? Então, colchete fechado ou colchete aberto. Então, eu tenho esses intervalos aqui, né? Como é que eu faço para colocar isso aqui em um histograma? Né? Então, essa aqui era a tabela, e aí que a maioria das pessoas não mandou só a tabela, não mandou o histograma. Antes de ir para o gráfico, até aqui, alguma dúvida? Deu para entender como é que eu fiz aqui? Tranquilo, né? Feito isso, agora eu vou tentar colocar isso aqui no meu gráfico. E aí, em vez de colocar o valor pontual, né, 604, ou em porcentagem, né, não estava claro aqui se deveria usar a frequência absoluta ou a relativa. Eu usei a absoluta, tá? Eu vou colocar isso em classes, então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui para usar lá também. Então, eu fiz um gráfico bonitinho, óbvio, né, que eu fiz um gráfico decente. Vou diminuir aqui só um pouquinho para falar do que a gente viu. E agora ficou pior. Tá, vou deixar aqui mesmo. Então, ó, como é que foi construído esse gráfico aqui? Foi feito o seguinte, ó, os valores de 600 a 650, então eu vou representar esse intervalo aqui com uma barra grande, né? Representam 4 unidades. Então, eu coloquei aqui título, né, salários,
a faixa salarial, né, que a gente tem os intervalos aqui, os colchetes, e a quantidade, né? Então, de 600 a 650, então eu vou começar aqui no 600 e vai até 650, né? Poderia ter dado um espaçozinho aqui para indicar que era o zero, que não começa no zero, né? Mas tá tudo muito bem descrito aqui, não tem problema. Então, ó, de 650 até 600 a 650, tem toda essa faixa, né? Então, nesse intervalo aqui, quantas pessoas tem? 4. Então, vou fazer uma barrinha na altura do 4. Próxima faixa, de 650 até 700. Quantas pessoas tem? 5. Então, vou fazer uma barrinha na altura do 5. Né? Então, tem aqui essa quantidade de pessoas. E assim por diante. Né? De 700 a 750 pessoas. Tem 5 também. Então, vou fazer uma barra aqui, sem deixar espaços mesmo, tá? Uma coladinha na outra, na altura 5. Então, tem aqui outra faixa. Né? Então, a interpretação do gráfico e da tabela é a mesma. Olha, olhando para o meu gráfico, eu sei que 4 pessoas, que está escrito aqui, é o número de funcionários, então eu sei que 4 pessoas recebem entre 600 e 650 reais. 5 pessoas recebem de 650 a 700 reais e assim por diante. Tá? Então, para construir histograma é basicamente um gráfico de barras com as barrinhas coladas e cada barra aqui não é um único valor, representa os intervalos que eu tenho ali na minha tabela de frequência. Tá? E aí teve gente que me entregou sem esse gráfico também, não esquece de colocar lá.